Hoje é o quarto vídeo da série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos para aprender a interpretar os seus sonhos. Nós estamos usando para isso o livro de Mateus, então vamos dar continuidade começando no capítulo 2. A gente está indo por sequência, tá? Nós vamos falar do versículo 1 ao 12. E tem vários princípios nessa pequena passagem que vão nos mostrar ou que vão nos ensinar princípios proféticos para a gente interpretar os nossos sonhos. Na verdade, o livro de Mateus é um livro muito rico, porque tem as maiores falas de Jesus, detalhes da sua vida. Então, através desses detalhes, a gente vai aprender princípios e fundamentos para a gente interpretar os nossos sonhos. Como eu sempre digo, você é a melhor pessoa para interpretar os seus próprios sonhos, porque é você que conhece a sua história e o que cada elemento do seu sonho vai interferir na sua vida real. Então, se você quer aprender a interpretar os teus sonhos, essas mensagens de Deus à noite, venha, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Deixe o seu like ou seu dislike. E se tiver alguma dúvida, faça um comentário. Dentro do capítulo 2, a gente vai usar os versículos do 1 ao 12. E começa assim: após o nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. O que esse versículo aqui está destacando é o fato de Jesus ter nascido em Belém. Mas o que tem um mistério? O que há com relação a esse lugar, essa cidade, para que a gente possa entender qual a mensagem que isso está dizendo? Bem, a gente sabe que de Belém veio o rei Davi. Então, Jesus, como seu descendente, como filho de Davi, teria que nascer, ou ter vindo da linhagem, e nascer no mesmo lugar, e nasceu na cidade de Belém. Belém nas Escrituras também é conhecido como Efrata, mas isso lá no princípio. Aqui, nesse momento do nascimento de Jesus, a cidade, o local já é chamado como Belém. Pessoas e lugares nos sonhos, eles nunca são aleatórios, sempre tem um propósito. Então você sempre deve se questionar qual a intenção desse lugar ou dessa pessoa. O significado da cidade de Belém quer dizer casa do pão. Então a gente já sabe que Davi era da cidade de Belém, que o Messias teria que vir da descendência e com as características de Davi. E o que mais? O que mais que tem de especial sobre esse lugar? Belém também foi o lugar onde Jacó, quando ele se deitou, que ele estava fugindo do seu irmão, ele foi a buscar uma esposa conforme as ordens dos seus pais, e no caminho ele se deitou no lugar, usou uma pedra como travesseiro, e esse lugar onde ele se deitou e teve a pedra como travesseiro é exatamente o lugar onde Jesus nasceu, que é Belém. Sobre esse evento que passou com Jacó, vem comigo em Gênesis 28, a partir do versículo 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé, diante dele, e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sonho e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Belém então tem essas relações, é onde Jacó, que teve o seu nome transformado para Israel, recebeu a promessa de Deus. E qual é o nome desse lugar? Cidade do Pão. Jesus não é o nosso pão da vida? A sequência no versículo 2 diz assim: indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Eu já te contei aqui no canal, no vídeo que explica o número 4, que é o quarto dia da criação, que o Sol, a Lua e as estrelas têm um propósito determinado por Deus. E esse propósito é para contar acontecimentos, fala de tempos determinados por Deus. E aquilo que liga esses reis até o Messias, até o Cristo, o rei dos judeus, é uma estrela. Sendo assim, os teus sonhos, esses elementos, Sol, Lua e estrelas, eles vão apontar, se de alguma forma isso estiver sendo destacado nos seus sonhos, para tempos determinados por Deus, porque essa é a função desses astros. Eu vou deixar aqui no comentário fixo o link que te leva até o vídeo explicando o número 4, que ele vai falar sobre o Sol, a Lua e as estrelas, e daí você vai poder entender melhor o significado disso nos teus sonhos e também na vida real. Outra coisa que essa passagem, versículo 1 e 2, está destacando, é o fato desses sábios, desses reis magos virem até Jesus.
Mas como é que eles sabiam que era uma estrela? Que essa estrela era o sinal de que o Messias, o rei dos judeus, tinha chegado. Eu digo para você que certamente eles eram judeus. O que aconteceu? O povo judeu tinha sido exilado para todo lado, principalmente no Oriente Médio. Então é muito provável que eles tenham de alguma forma ficado no Oriente, porque a Bíblia fala que eles vieram do Oriente, e eles eram judeus, porque o Velho Testamento, ou seja, o Primeiro Testamento, falava que uma estrela seria o sinal. Então vem comigo para Números 24:17. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Um rei como uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará a cabeça dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Essa passagem é uma profecia. E a forma com que esses reis, esses sábios sabiam que o Messias teria como sinal uma estrela é através dessa passagem. E para conhecer naqueles tempos essas passagens, isso quer dizer que eles tinham acesso às escrituras e que eles eram judeus. Se você acompanha esse canal, você deve ter percebido que eu sempre falo que o número 3 é um sinal de Deus, que é a manifestação de Deus a nós. Que toda vez que Ele quer nos mostrar alguma coisa, que Ele deixa sinais, no mínimo 3. E que Ele vai aumentando informações, adicionando informações de forma que nos leve a entender aquilo que Ele nos está dizendo. Então, além dessa profecia, existe uma outra que também está aqui no versículo 6 dessa passagem, que está dando outro sinal, outra confirmação de como ou de quem seria o Messias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor de todas as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Ou seja, esses reis magos, eles conheciam as escrituras, e as escrituras são sempre a nossa base para entender a vontade de Deus e aquilo que Deus está nos apontando. E, ou seja, eles foram ligando os dados e entenderam que era o tempo chegado, o tempo que o Messias chegaria, porque os sinais estavam se cumprindo. Da mesma forma nós, quando estamos analisando nossos sonhos, existe um tempo entre aquilo que Deus está mostrando e a concretização daquilo acontecer. Como que a gente sabe? Seguindo os sinais. Ainda aqui nessa mesma passagem, no versículo 6, tem um outro princípio escondido. Que características, descrições de características de profissões, de uma função, elas apontam para uma pessoa. O que a passagem está dizendo aqui? Está chamando Jesus como um pastor, ou seja, está comparando Jesus a um pastor. A gente sabe que Jesus, que é de onde veio, que veio da descendência de Davi, Davi era pastor, sendo assim Jesus também é chamado de pastor. E o que isso quer dizer? Nós não somos as ovelhas do seu aprisco? O que eu quero destacar aqui é que em sonho, a função, ou a profissão, ou algo que se destaque em alguém ou no sonho, ele vai apontar para uma pessoa. Porque aquelas nossas características, aquilo que de alguma maneira nós temos como destaque, ou deixamos um legado, ou somos reconhecidos, eles nos apontam para nós. Vamos dizer que você sonha com um cantor que tenha um ótimo dom, que cante maravilhosamente. Então, Deus vai estar falando não necessariamente do cantor, mas está falando do dom dele. Então, vamos dizer que você sonha com um religioso, um pastor ou um missionário ou coisa parecida. Pelo que essa pessoa é conhecida? Provavelmente Deus está usando aquilo que ele tem de dom, aquilo que ele tem de destaque, que é o legado dele, para falar contigo. Eu quero deixar aqui uma curiosidade sobre o rei Davi. Ele era pastor de ovelhas, mas na verdade a cultura antigamente era o pastor de ovelhas ia na frente e as ovelhas iam seguindo aonde ele estivesse indicando o caminho. Mas no caso de Davi era diferente. Davi sempre ficava atrás, por último, atrás das ovelhas, porque ele queria ver aquilo que estava acontecendo, porque caso alguma delas se perdesse ou fosse atacada, elas estariam debaixo da sua visão e poderiam ser protegidas por eles. Da mesma maneira, Deus também sempre está de olho nas nossas atitudes, na nossa vida, aquilo que está acontecendo conosco. E a forma dele cuidar, dele nos mostrar o seu cuidado, grande parte das vezes é através dos sonhos, onde ele vai nos indicar o caminho, aquilo que devemos fazer, o que está acontecendo, ou então ainda como a gente se desviar de um problema que está para acontecer. Na sequência, o versículo 11 vai falar o seguinte: ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. A primeira coisa que eu quero apontar aqui, você percebeu que eles foram até a casa de Jesus? Geralmente nessa época de Natal, todo mundo coloca Jesus, que ele nasceu numa manjedoura, e esses magos, esses sábios indo até Jesus na manjedoura. O texto aqui está bem claro, eles foram até a casa de Jesus. Isso indica que do nascimento de Jesus até que esses reis o encontrassem, isso foi um período de tempo. E da mesma forma, em sonhos,
nós temos a revelação, aquilo que Deus está nos mostrando, e o tempo entre aquilo que Deus está nos mostrando e o cumprimento existe um período. E a gente tem que entender isso, que muitas vezes o sonho dá uma sensação de urgência ou de emergência, de que a coisa vai acontecer logo. Mas na verdade existe um período. Deus sempre avisa adiantado aquilo que vai acontecer. E quanto mais claro, e eu já falei isso no vídeo anterior, quanto mais clara for a mensagem do sonho, mais rápido, mais é urgente a tua resposta, aquilo que você precisa fazer em resposta ao sonho. Mas o mais comum é que Deus te mostre com antecedência e passe um período de tempo até que aquilo venha a se cumprir. Mais uma vez temos aqui o número 3, que é um número bem especial, é onde tem a manifestação de Deus. Esses magos deram 3 presentes a Deus. Por que 3? E o que esses presentes significam? O 3 vai estar falando da intervenção divina, do domínio de Deus manifesto ao homem sobre a vida de Jesus. E os presentes foram ouro. Ouro fala do quê? Da realeza de Cristo e também da sua santidade. Incenso. Incenso está falando da função sacerdotal de Jesus. O incenso está relacionado ao sacerdócio. E mirra. Mirra está falando da morte de Jesus, porque era nos sepultamentos que os corpos eram embalsamados com esse produto. Então, esses elementos, ou seja, esses presentes estavam profetizando como seria a vida de Jesus e quem ele seria. E em sonho, no versículo 12, tem mais uma direção para esses sábios, para esses reis magos. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Você consegue ver a importância do sonho e a importância da revelação de Deus para que você tenha atitudes e responda na sua vida de forma certa, para que você tenha o cuidado de Deus, para que você possa prosperar. A gente usou aqui Mateus 2, do 1 ao 12. Não é incrível como uma pequena passagem tem um monte de princípios e de exemplos bíblicos que a gente pode usar no nosso dia a dia e falando de sonhos? Deus é assim, ele é uma fonte inesgotável de informações e de experiências e de coisas que a gente pode ver e viver junto com ele. Se você quer então interpretar os seus sonhos, continue aqui nesse canal, seguindo essa série, desenvolvendo pensamento profético para aprender a interpretar os seus sonhos. Sonhou? E daí?